O Livro dos Médiuns, continuando o nosso estudo, capítulo 3 do método. Item 28, entre os que se convenceram por um estudo direto, pode destacar-se os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhe-emos espíritas experimentadores. Então vai, olha, observa, não toca-lhe o coração, né? Simplesmente vai para a observação científica. Os que no Espiritismo veem mais do que fatos, compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral, daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos e não se privam de um só gozo que fosse. Então nós vemos no primeiro, vamos voltar lá, eles vão por curiosidade. Acreditam nas manifestações, mas simplesmente querem ver. Esses aqui compreendem a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não praticam. Se ele tiver que quiser comprar uma roupa nova e você pedir uma ajuda para comprar uma cesta básica para uma pessoa que está passando fome, ele vai preferir continuar comprando a roupa nova, mas não vai ajudar a adquirir a cesta básica. Então são pessoas que não se comprometem, não se envolvem com a situação. E assim, a gente citou esse dali porque é um exemplo mais simples, mais prático do dia a dia, para não falar de alguns outros mais complexos, principalmente quando se fala em reforma moral, mas vamos para frente. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e ocioso sempre hostis, consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima, são os espíritas imperfeitos. Então criam encrenca, não admitem seus erros, fazem uma palestra às vezes bonita, mas não vivenciam, ou às vezes é bonita para quem ouve e não conhece a doutrina, porque para quem conhece a doutrina ela está cheia de defeitos. Então nós temos que ter várias nuances a serem observadas, várias nuances a serem identificadas na pessoa quando ele se diz espírita. E aí, nesses espíritas imperfeitos aqui, a maioria de nós vamos recair nela, porque muitos de nós conservamos um pouquinho de cada um daqueles detalhes ali, um pouquinho do orgulho, um pouquinho da inveja, um pouquinho da avareza. Sempre nós temos um defeito ainda a ser trabalhado, a ser corrigido, mas nós precisamos começar a nos modificar. Terceiro, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, forçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. Então esses já chegam, se começam a se esforçar, aproveitar o seu tempo, já fazem alguma caridade, já se empenham em fazer o bem e principalmente coibir os seus maus pendores, já lutam para corrigir seus maus pendores. Tem pessoa que se você fala assim, opa, cuidado, você está engordando, ele te xinga. Tem outra coisa para você ver, não? É melhor avisar que está engordando ou depois subir na balança e falar, engordei muito. Então é importante que a gente tenha o ouvido de ouvir. E um detalhe importante, médium que não quer se corrigir, que não gosta de ser chamado a atenção, está prestes a se estrumbicar, prestes a passar pelo processo de obsessão mais grave, passar por uma situação mais complexa da sua vida. Então todos nós estamos aqui na Terra pautados em buscar valorizar o nosso íntimo, valorizar nossos ideais e principalmente procurarmos sermos melhores.
As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de passarem em praticar o mal, pensarem em praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, nessa fase de entendimento, nós já somos cristãos. Nós já entendemos que as leis divinas vão nos pegar, já entendemos que nós temos que fazer o bem, que temos que corrigir determinadas mazelas nossas, temos que aprender a valorizar o que é realmente para ser valorizado, o que são as conquistas espirituais. Então, com isso, nós vamos estar nos tornando melhores cristãos, melhores trabalhadores do bem. Todos nós precisamos estar convictos da nossa necessidade de fazer o melhor. Então, aí nós estaremos sendo os verdadeiros espíritas ou verdadeiros cristãos. E no Evangelho, Kardec vai mais longe, fala que o verdadeiro espírita é aquele que se empenha para corrigir os seus defeitos, seus vícios e fortalecer as suas virtudes. E aí não precisa de você estar em nenhuma religião específica, basta ter esses princípios. E, logicamente, quando ele chama de verdadeiros espíritas ou verdadeiros cristãos, é aquele que já se desprendeu das coisas materiais, já desapegou das coisas materiais, já busca entender e fazer o bem, já busca entender e fazer algo melhor, fazer algo de útil para a humanidade e pela humanidade. Quarto, há finalmente os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita e sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Então, a gente ser exaltado demais, valorizar demais a doutrina espírita é perigoso, não é bom. Até porque a doutrina espírita, mal vivenciada por todos, pela maioria que não é espírita, não seria bom para a doutrina espírita. Então, deixa a doutrina espírita com aqueles que estão ali se preparando, com aqueles que querem estar ali, e deixa os outros onde eles estão. É um processo de educação dos espíritos. Para a maioria dos espíritos hoje encarnados na Terra, vivenciando o cristianismo, pouquíssimos foram cristãos antes. É só você pegar o número. Quantos cristãos existiram antes? Quantos cristãos existem hoje? Então a gente vai ver sim, bem que tem muito cristão nascendo nos países árabes, tem muitos cristãos nascendo, reencarnando, né, nos países árabes, reencarnando na África, reencarnando no Oriente, na Índia. A Índia também é um país oriental, mas em posição geográfica diferente daqueles que a gente normalmente raciocina. Então, todos nós vamos estar vivenciando o cristianismo muitas das vezes pela primeira vez. E muitas das vezes a gente ia, assistíamos o culto religioso em latim, falávamos alemão, falávamos francês, espanhol, português, e estava lá alguém falando em latim, então a gente não entendia. Então, o momento atual é aquele que nós estamos começando a vivenciar o cristianismo. Cada um no seu patamar de entendimento, no seu patamar de comprometimento. E dentro da doutrina espírita é bom que respeitemos o entendimento e o limite de cada um. Em espiritismo, infunde confiança. Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril, no tocante ao mundo invisível. Eleva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. E esta espécie de adepto é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Então, nós já tivemos por essa fase, e nós já passamos por todas essas fases também, em várias épocas, em várias situações. É importante que nós tenhamos a condição de refletir, de procurar entender e de procurar valorizar as oportunidades de fazer o bem, procurar valorizar as oportunidades de construir e edificar um mundo melhor, mas sempre nos parâmetros da reflexão. Porque se a gente chegar para determinados povos e tentar colocar para eles o cristianismo espírita, não vai ser bom. Eles não vão conseguir entender, não vão conseguir aceitar, e principalmente o risco e o perigo desse deslumbre. Ao ficar deslumbrado,
tem consequências, tem transtornos que não são muito agradáveis a todos nós. A massa, né, a maioria, são os menos aptos a convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam dos julgamentos deles. Graças à sua boa fé, são iludidos assim por espíritos mistificadores como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Meio mal apenas haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências. Então, as pessoas muito exaltadas, todos eles encontram explicações, todos eles falam sem muita conexão, fazem afirmações muito firmes, né? E as pessoas gostam da dúvida, por incrível que pareça. As pessoas gostam daquela coisa assim, meio sim, meio não, aí eles ficam curiosos e começam a participar mais. E quando a pessoa é muito convicta, tem aquelas respostas muito incisivas, aí por susto eles acabam se afastando dessas pessoas por demais convictas. Portanto, é importante a gente ter sempre um ponto de equilíbrio na hora da gente expor e se expor com a doutrina espírita. O pior é que, sem o quererem, dão armas aos incrédulos que antes buscam ocasião de zombar do que se convencerem e que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Sem dúvida que isso não é justo nem racional. Então, a gente tem que procurar não ser exaltado, porque vai conversar com um incrédulo que não quer nada, não quer nem acreditar em nada, e depois vai sair zombando, vai sair tomando atitudes totalmente desrespeitosas com relação àquilo que se propôs a ter conhecimento. Então, a doutrina espírita a gente sempre vai divulgar normalmente para poucos, nem todos vão ter paciência de ficar assistindo o estudo na internet, vão assistir um pouquinho aqui, um pedaço ali, não vão entender porque está pegando apenas um pedaço, e com isso vai tendo ali as dificuldades naturais do entendimento do conjunto todo da doutrina espírita em si. Que aquele que quer estudar vai pegar da base e vai estudando gradativamente. Mas, como você sabe, os adversários do espírito... Aí outro detalhe que ele fala ali. Nesses casos, quando a pessoa está muito exaltada, os incrédulos começam a zombar e taxar todos por aquele com o qual ele conversou que pouco conhecia. Mas, como você sabe, os adversários do espiritismo só consideram de boa quilate a razão de que desfrutam, e conhecer a fundo aquilo sobre que discorrem é o que menos cuidados lhes dá. Então, normalmente, aqueles que se colocam na condição de adversário da doutrina espírita, nós temos que ter cuidado com ele, porque a razão dele já está boa, é aquilo que ele quer. Então, deixa ele com a razão dele para lá, deixa ele seguir, e se ele quiser realmente aprender, ele vem, vai procurar estudar, vai procurar realmente saber o que é a doutrina espírita, o que ela propõe. Então, o que eles menos querem é saber, apenas querem discorrerem sem saberem a fundo aquilo ali, colocando as suas ideias, sem procurarem entender com a realidade maior da vida, com aquilo que a vida realmente nos traz, nos oferece.